vamos falar um pouquinho dos exames de imagem na avaliação do trauma crânioencefálico. O trauma crânioencefálico, ou TCE, ele pode ser classificado de diversas formas. Algumas vezes é classificado pelo mecanismo de lesão, se foi um trauma fechado ou penetrante, e na maioria das vezes é classificado, na verdade, pela sua gravidade. A gravidade do TCE é considerada a partir da escala de Glasgow. Então a escala de coma de Glasgow ela vai de 3 a 15 e são avaliados 3 fatores. Basicamente, se o paciente estiver pontuado no Glasgow entre 13 e 15, é considerado um TCE leve, entre 9 e 12, um TCE moderado, e de 3 a 8, um TCE grave, e esses pacientes com TCE grave normalmente têm de ser até intubados. As lesões intracranianas, por sua vez, podem ser divididas entre focais e difusas, e nós vamos falar de cada uma delas. Eu sei que vocês já tiveram aula sobre a maioria dessas lesões intracranianas, mas vamos reabordar e relembrar aí. Começando então pelas fraturas, o melhor exame para avaliação das fraturas é sem dúvida a tomografia computadorizada, principalmente na janela óssea, que permite identificação do traço de fratura e de possíveis deslocamentos. Na primeira imagem nós temos uma fratura com afundamento na região frontotemporal à direita e na segunda imagem uma linha de fratura apontada pela seta vermelha muito mais sutil e sem afundamento. Como eu disse então, a TC é o melhor método. Eventualmente você pode identificar pneumoencéfalo, principalmente nos traumas penetrantes, em que há contato dessa região com a superfície externa. Você tem também hematomas extracranianos, ou seja, hematomas que estão do lado de fora da calota craniana. E os dois tipos são o cefalohematoma, quando esse sangue fica entre o osso e o periósteo, e o segundo tipo é o hematoma subgaleal, em que o sangue está entre o periósteo e a aponeurose do músculo occipito frontal. O hematoma subgaleal é o mais frequente nos casos de trauma e o cefalohematoma, a diferenciação basicamente a gente não faz nos pacientes adultos. Essa diferenciação entre cefalohematoma e hematoma subgaleal é mais importante na avaliação pós-parto. Uma outra ferramenta que muitas vezes a gente faz uso na avaliação das fraturas é a reconstrução 3D. Reparem na primeira imagem que é difícil fazer uma diferenciação boa entre o que é linha de sutura e o que é traço de fratura, dependendo do caso. E ali está até demarcado com uma seta curva a região que tem gás numa coleção extracraniana. Não está relacionado ao assunto agora que é a fratura, né? E aí na segunda imagem nós temos a reconstrução 3D e fica mais fácil de identificar o que é linha de sutura, que é toda assim mais serrilhada na tábua externa, como nós vemos ali na seta branca da segunda imagem, e o que é linha de fratura, que é uma região onde não deveria haver essa descontinuidade, né? Não é uma região de sutura, mas há ali uma fratura, e às vezes até a linha de fratura caminha para uma linha de sutura, para deixar as coisas ainda mais confusas. Então, muitas vezes nós vamos fazer uso aí dessas reconstruções 3D, e também no 2D nós podemos comparar um lado e outro e verificar se há simetria, porque quando é simétrico, normalmente é fisiológico. Começando dos tipos de hematoma, nós vamos partir de fora para dentro. Então, o primeiro hematoma é o hematoma extradural, que é um hematoma que fica abaixo da calota craniana, porém para fora da dura mater. Chamado de hematoma também epidural, é um sinônimo, né? E daí a apresentação clássica que acontece apenas metade dos casos, é o paciente que tem um intervalo lúcido. Então o paciente cai, fala que está tudo bem, às vezes pega o carro, chega em casa e em casa ele começa a ter alterações, às vezes até a perda de consciência. Na maioria das vezes vai cursar essa queda com fratura temporal ou temporoparietal porque é a região mais fraca da calota craniana. E a mortalidade em geral é baixa até pelo perfil do paciente que tem esse tipo de sangramento. É um sangramento normalmente de um paciente mais jovem e um trauma de alta energia. No exame de imagem, a apresentação clássica do hematoma extradural é esse formato de lente biconvexa. Então, uma convexidade é feita pela própria calota craniana e a outra convexidade é o parênquima sendo empurrado ali, né, a dura mater, junto com as demais camadas meníngeas, além do parênquima encefálico. O hematoma extradural é praticamente apenas secundário a traumas e as fraturas ósseas estão muitas vezes associadas. Aí vocês podem ver o que é o formato de lente biconvexa. Então tem convexidade para os dois lados.
É sempre importante avaliar o exame do paciente em todas as janelas disponíveis. Então, além de olhar para a janela de parênquima encefálico, em que a gente viu aquele hematoma biconvexo, nós também temos de verificar a janela de partes ósseas, que é, nesse caso aqui, a que demonstra a fratura com um certo afundamento ali na região temporal direita. Aqui, mais uma vez, um sangramento em formato de lente biconvexa, muitas vezes a artéria que é lesada nesse caso, e aí a artéria meningea média é a mais lesada, até pela sua localização temporal, e muitas vezes o problema desse paciente é o efeito de massa que esse hematoma causa. Então ele vai empurrando as estruturas, vocês podem identificar aí que o ventrículo lateral do lado acometido, que é o lado esquerdo, praticamente não está sendo visto, e que o ventrículo direito você pode identificar muito bem. Então, esse efeito de massa muitas vezes vai causar herniações, alterações como a hipertensão intracraniana, que são deletérias para o paciente. Lembrando que, toda vez que tiver um sangramento na tomografia, na fase aguda nós teremos a hiperdensidade espontânea. Então, tudo isso que vocês estão vendo como hiperdenso aí para dentro da calota craniana é o sangramento, e está hiperdenso assim porque é um sangramento com menos de 2 semanas. Mais um caso aqui, e aí lembrando da importância, na primeira imagem nós temos a janela óssea, que demonstra um traço de fratura, na segunda imagem uma janela para parênquima encefálico, vocês conseguem identificar aí o hematoma epidural com esse formato clássico, mas realmente o traço de fratura que está presente, né, o mesmo paciente, no mesmo exame, ele não é identificável nessa segunda imagem. Assim como o hematoma é pouco visto na janela óssea. Então são janelas complementares que sempre devem ser utilizadas. Só para fixar mais um exemplo, com as duas janelas, o hematoma epidural com a fratura na região temporal direita, nesse caso, e aí um esqueminha típico com a lesão de artéria, que é o que normalmente causa esse sangue que acaba chegando com maior pressão e deslocando a dura mater nesse sentido convexo aí. Agora o segundo tipo de hematoma que nós vamos falar é o hematoma subdural, que ocorre quando há sangue entre a dura mater e a membrana aracnoide. É um sangramento de pior prognóstico, mortalidade provavelmente acima de 50% e relativamente comum, principalmente em pacientes mais idosos. O formato aqui ele é um pouquinho diferente, a gente tem um formato de lente côncavo-convexa, ou como é mais frequente falar, um formato em crescente. O hematoma subdural também, na maioria das vezes, é secundário a traumas. Em casos que você não identifica um trauma relacionado, pode ser que o paciente não saiba referir um trauma que ele teve apesar de ter tido, acontece muitas vezes com pacientes idosos, ou às vezes também algum distúrbio de coagulação. Esse é o formato característico em crescente do sangramento aí do hematoma subdural. E ele está menos associado às fraturas, o que não significa que nós não vamos avaliar essa tomografia também na janela óssea. O sangramento subdural ele é decorrente do estiramento das veias corticais, também conhecidas como veias ponte, que ficam e são mais frágeis nesse espaço subdural. A forma, então, em crescente é um hematoma muito mais comum do que o hematoma epidural e pode ser agudo, subagudo ou crônico, como qualquer outro tipo de sangramento. Nessa primeira imagem nós temos um sangramento subdural mais subagudo tardio ou crônico. Reparem que ele é menos hiperdenso do que os que a gente está habituado a ver. Esse é um exame, uma TC com contraste, mas ainda assim o ventrículo lateral esquerdo não é visto, né? Então, apesar de ser um sangramento crônico, ele gera efeito de massa e acaba comprimindo as estruturas adjacentes. E na segunda imagem, um sangramento com um componente agudo, hiperdenso, e também um componente crônico mais hipodenso, ambos fazendo a compressão sobre o parênquima encefálico e desviando a linha média. Mais um exemplo, na primeira imagem um sangramento hiperdenso, ou seja, agudo, e na segunda imagem a presença de uma substância mais hipodensa, provavelmente um sangramento crônico nessa região. Reparem que apesar de aumentar o espaço subdural, o parênquima encefálico está comprimido, então nós não identificamos os sulcos tão bem do lado direito quanto nós identificamos no lado esquerdo. A segunda paciente aí está bem evidente isso. E além disso, obviamente, o ventrículo lateral quase completamente comprimido e também um desvio contralateral das estruturas da linha mediana. Nessa imagem, nós temos uma alteração. A paciente tinha tido uma queda, uma paciente idosa com queda, e tinha uma cefaleia pouco localizada,
de forte intensidade, e daí foi feita essa tomografia computadorizada. Vocês conseguem identificar qual a alteração? É importante pensar o que nós esperaríamos ver num encéfalo de uma paciente já idosa. Então vou comparar aqui com o normal, e vocês podem perceber que naquele primeiro exame nós não temos a visualização dos sulcos, que seria esperado principalmente para pacientes mais idosos. Nesse caso, isso chamou a atenção de quem estava avaliando o exame, que percebeu que havia alguma coisa diferente, mesmo que sem identificar exatamente qual a alteração desse primeiro exame. E aí foi feito um contraste endovenoso. Essa mesma paciente, então, primeira uma TC sem contraste, a segunda com contraste. O contraste acaba realçando o parênquima encefálico. E reparem que do lado externo ao parênquima encefálico há alguma substância que não recebeu contraste. Agora marcado de vermelho, nós identificamos que essa região mais exterior aí, que acabou não recebendo contraste e que empurra o parênquima encefálico para a região mais central, é na verdade uma substância com esse formato de lente côncavo-convexa ou em formato de crescente, que é o hematoma subdural. Então é importante a gente lembrar que o sangue agudo ele é hiperdenso, que o sangue crônico é hipodenso, e que ao longo desse tempo, num sangramento subagudo, ele pode em algum momento ficar com a mesma densidade do parênquima encefálico, que é quando mais prega peças na gente na tomografia. A ressonância magnética também tem boa sensibilidade para avaliação dos sangramentos. Reparem o sangramento subdural em formato de crescente, tanto no FLAIR quanto no T2, ambos mostrando redução dos sulcos e que empurra as estruturas para o outro lado, mas a ressonância não é o exame linha de frente nesses casos, porque em caso de trauma nós precisamos de um exame de imagem que seja disponível e cuja realização seja bastante rápida, por isso normalmente é feita a tomografia computadorizada. Não devemos também ficar tranquilos ao identificar um sangramento, porque vários pacientes podem ter 2 ou mais tipos de sangramento concomitantemente, como nesse caso, um sangramento subdural de um lado e um sangramento epidural do outro lado. Nesse slide nós temos as principais características de cada um dos hematomas que nós falamos até agora, do extradural e do subdural, sobre atravessar a linha de sutura, atravessar a reflexão dural ou não, o seu formato, a sua distribuição em termos de localização, que é só para que vocês lembrem assim, desses hematomas. Caso queiram fazer uma revisão, podem ler esse slide com calma. E aqui as mesmas coisas que foram discutidas no último slide, porém de uma forma mais gráfica, em que fica claro que o hematoma epidural acaba não cruzando as linhas de sutura pela sua localização, enquanto o hematoma subdural cruza as linhas de sutura. Eu trouxe essas duas tabelinhas dos critérios de adequação do Colégio Americano de Radiologia, só para vocês perceberem que, em caso de trauma na cabeça, um paciente com TCE leve, sem fatores de risco, o primeiro exame é a TC sem contraste, e no paciente com TCE leve com déficit neurológico, o primeiro exame também é a TC sem contraste. No paciente com TCE moderado ou grave, primeiro exame também é a tomografia sem contraste. Então, independentemente dos casos aqui, o primeiro exame que vai ser solicitado é a TC sem contraste. E depois podemos avaliar se usa contraste, faz uma anjo, se progride para uma ressonância magnética ou não. Um terceiro tipo de hemorragia é a hemorragia subaracnoide, que é bastante frequente também. Ela localiza-se para dentro da membrana aracnoide e para fora da pia mater, que é o espaço subaracnoide, que também é onde nós identificamos o líquor. A causa mais frequente de hemorragia subaracnoide é o trauma. Diversos tipos de trauma podem causar hemorragia subaracnoide, e a quantidade, o volume dessa hemorragia está correlacionada ao prognóstico do paciente. Lembrando que o espaço subaracnoide é exatamente a região onde nós temos o líquor. O aspecto de imagem, então, é o de uma hiperdensidade que se espalha pelo espaço subaracnoide, ou seja, se espalha pelo lugar onde nós veríamos normalmente líquor. Nós vemos, então, nessa imagem, hiperdensidade que vai pelos sulcos do paciente. Entra em cada sulco nessa região mais convexa aí, marcado com amarelo. Esse é o aspecto característico do hematoma subaracnoide,
e cuja primeira causa são os traumas e, caso não haja história de trauma, temos de pensar nos aneurismas rompidos. Aqui, nesse caso específico, não tinha história de trauma e o paciente tinha, na verdade, era um aneurisma, que nós podemos ver ali na cerebral média direita. Tá até dúvida se não tem algum outro aqui à esquerda, mas teria de rodar o exame todo para ter certeza. E lembrando que ao identificar um sangramento, a gente não deve deixar de olhar o restante do exame. Por exemplo, nesse caso, na seta laranja, um hematoma epidural e do outro lado, um hematoma subaracnoide coexistindo. Então é provável que ali no lugar da seta laranja houve o trauma, até talvez com uma fratura desse osso temporal ali. A gente não está vendo por conta da janela de parênquima encefálico. E aí, do outro lado, provavelmente pelo mecanismo do trauma, acabou lesando também e causando um hematoma subaracnoide. Na segunda imagem, nós temos um hematoma subaracnoide bilateral, provavelmente por mecanismo de trauma semelhante. Uma outra lesão frequente no TCE é a contusão cerebral, que acontece em aproximadamente 40% desses casos. Essas lesões elas estão relacionadas às protuberâncias ósseas, principalmente da base do crânio, e ao movimento de golpe e contragolpe. Então está marcado ali em vermelho e em azul as regiões que normalmente são mais afetadas pelo golpe e pelo contragolpe, respectivamente. Temos de avaliar, então, o mecanismo de trauma. Um movimento de freada, por exemplo, em que a cabeça do paciente é empurrada para frente quando acontece o golpe, e depois retorna ao seu estado original para trás quando acontece o contragolpe, nós teríamos lesões frontais, como áreas de golpe, e lesões occipitais, como áreas de contragolpe. E daí é o que essas setas brancas estão tentando apontar para a gente. Reparem que existem lesões frontais e temporais na primeira imagem, provavelmente relacionadas a contusões cerebrais, que são pequenos sangramentos, nesse caso aí, intraparenquimatosos. Ali na segunda imagem nós temos áreas de sangramento tanto na região temporal à esquerda, que inclusive levaram a uma alteração do parênquima adjacente, e também na região temporal à esquerda, porém mais posterior. Então, essa contusão cerebral, ela aparece para a gente na imagem como pequenos hematomas, principalmente intraparenquimatosos, bem na transição ali, bem na extremidade da cortical. E o importante aqui é a localização. Nós vimos sangramentos intraparenquimatosos antes, mas eram nos núcleos da base, não tinham nada a ver com trauma. Nesse caso, está intimamente relacionado ao mecanismo do trauma. E o último tipo de hematoma que nós vamos falar é a lesão axonal difusa. É uma lesão que acontece na transição ali do corpo neuronal com o axônio e está relacionada a forças de cisalhamento, principalmente num trauma com múltiplos sentidos de movimento, por exemplo, no capotamento, em que há uma rotação junto com translação em diversos eixos. O que nós vamos identificar na lesão axonal difusa é a presença de focos de sangramento, normalmente eles são bem pequenos, nas regiões de transição da substância cinzenta para a substância branca, que é exatamente aonde há o início ali do axônio. Nessa segunda imagem, acho que está mais fácil de ver esses pequenos pontos de sangramento intraparenquimatosos. Agora, imagens, cortes mais altos desse mesmo paciente, nós identificamos diversos foquinhos de sangramento na transição ali, substância cinzenta e substância branca, que é onde começa o axônio. Lembrando, diversas vezes, talvez na maioria das vezes, a tomografia do paciente com LAD vai ser normal. E daí o diagnóstico é clínico, quando o paciente tem uma tomografia muito tranquila e um rebaixamento do seu estado de consciência significativo. Normalmente na LAD os pacientes cursam com um Glasgow bem baixo, 5, né? Um Glasgow lá embaixo com uma tomografia sem grandes alterações, vai nos fazer pensar em LAD. Aqui nós temos até também sangramento para dentro dos ventrículos, que está marcado ali em roxo. A classificação da LAD, então, vai levar em consideração exatamente o número de focos e a localização deles. Por exemplo, no grau 3 nós temos focos no tronco cerebral e hemorragia intraventricular. Vocês não precisam focar na classificação da LAD, acho que já é demais para a aula de hoje, mas é bom saber que existe uma classificação por imagem da LAD, apesar desse ser um diagnóstico já de cara clínico.
Muito bem, e assim finalizamos esse longo primeiro módulo de neurorádio. Estou à disposição de vocês caso tenham alguma dúvida.